Olá! Você conhece as características do texto dialogal? Eu sou a professora Adriane Leonardo e hoje nós vamos falar sobre uma tipologia textual muito importante. Se você também deseja conferir as outras tipologias que mais caem nas provas, é muito importante que você consulte nossas aulas anteriores. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você também poderá baixar 2 materiais com as principais tipologias das provas para que você possa revisar quando quiser. Esse material também contém algumas questões para que você possa treinar. Nossa aula será dividida em 2 momentos. No primeiro momento, eu vou explicar as características gerais dessa tipologia para que você não erre mais nas provas, e no segundo momento nós vamos resolver uma questão para saber como essas características se aplicam. Se nós observarmos o nome dessa tipologia, já fica bem mais fácil descobrir o seu conceito. O texto dialogal também é conhecido como texto conversacional. Esse tipo de texto vai estar focado na interação entre os locutores. Nós vamos ter como gêneros que representam essa tipologia as entrevistas, os chats, as conversas de WhatsApp e os diálogos em geral. A tipologia dialogal pode aparecer também com outras tipologias, já que os textos podem ser heterogêneos em sua composição. Então, como é que eu vou saber a tipologia predominante? Eu vou observar a estrutura, o objetivo geral daquele texto e observar as características. Essa tipologia textual aparece bastante com a narração, então como é que eu vou saber qual vai predominar na hora da minha análise da prova? Se o objetivo for narrar, contar um fato, ali vai predominar a tipologia narrativa. Mas se o foco for nessa interação entre os interlocutores, entre as personagens, eu vou destacar a tipologia dialogal. E a própria questão vai indicar o foco que ela quer dar ao texto. Então, quando bater aquela dúvida, você vai observar algumas características próprias da tipologia dialogal. Você vai observar as características básicas da tipologia dialogal, já que ela pode aparecer tanto na oralidade quanto na escrita. Quando essa tipologia representar a oralidade, você vai perceber elementos como as repetições, algumas marcas de oralidade, como tá, né, algumas falas entrecortadas. Você também vai observar a pontuação. Às vezes, no próprio enunciado, vai haver a marcação com reticências para evidenciar essa pausa na fala. Ou quando o texto representar a escrita mesmo, você vai observar essa relação, esse diálogo entre as personagens, entre os elementos do texto. Você vai perceber essa integração entre os turnos da fala. Um locutor emite uma mensagem, o outro vai responder de forma positiva ou de forma negativa. Esse diálogo pode ser espontâneo ou induzido. Quando você tem um gênero mais formal, por exemplo, uma entrevista de emprego, numa entrevista essa resposta é induzida. Já no nosso dia a dia, nós podemos fazer esse diálogo de forma mais espontânea. Como essa tipologia está presente na nossa vida, pois o tempo todo nós estamos em diálogo, é muito fácil perceber esses pontos. Vamos ver um exemplo do texto dialogal num gênero que faz parte do nosso dia a dia. Nós temos aqui uma conversa de WhatsApp. E aí, já pensou numa proposta que eu te fiz? Que proposta? Se você aceita namorar comigo. Quem é? Foi mal? Número errado. Ei, calma aí, eu aceito. Então, nós vamos perceber que aqui neste exemplo existe um diálogo, alguém que emite uma mensagem e outra pessoa que responde. Agora nós vamos ver um exemplo de uma questão com essa tipologia. Nós vamos observar que existem nessa questão 2 textos. O primeiro texto é um texto publicitário. Vamos ver o que ele diz. O combate não pode parar. Brasil unido contra a dengue. Junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue. Dengue mata. E mais uma outra mensagem aí. Então, nós vamos ver que o primeiro texto é um texto publicitário. No segundo texto, nós temos o seguinte. Piquet Luciano Huck, a Grazi Massafera e o Diego Hipólito. Pegou autógrafo? Vamos ver o que o enunciado da questão nos pede. Todo o texto apresenta uma intenção da qual derivam as escolhas linguísticas que o compõem.
O texto da campanha publicitária e o da charge apresentam, respectivamente, composição textual pautada por uma estratégia. Então, quando nós falamos de composição textual, tipologia textual, sequência textual, organização discursiva, nós vamos lembrar de todos os tipos de textos que nós já estudamos. A questão quer, então, a estratégia que compõe esses textos. Vale lembrar que a questão fala em respectivamente, ou seja, nós vamos analisar o primeiro texto e posteriormente o segundo. A alternativa A diz o seguinte: expositiva, porque informa determinado assunto de modo isento. Nós vimos que o primeiro texto é um texto publicitário. Quando nós pensamos nos objetivos gerais da tipologia expositiva, nós vamos ver que é uma tipologia que explica, que conceitua, e isso não é o objetivo principal do texto que nós vimos. Então, nós já poderíamos excluir a alternativa A, mas nós vamos analisar cada elemento para que vocês possam depois analisar outras questões nas provas. E interativa, porque apresenta intercâmbio verbal entre dois personagens. Então, no segundo texto, nós temos a interação, mas nós vimos que na alternativa A nós já descartamos a questão justamente porque não há essa sequência expositiva. Alternativa B, descritiva, pois descreve ações necessárias ao combate à dengue. Nós observamos também que no anúncio publicitário eu posso ter características de um texto descritivo, mas o texto que nós vimos não está ali para descrever essas ações. Como nós vimos, existem marcações de verbos no imperativo, existe um objetivo, já que o texto publicitário mantém o foco no receptor, e narrativa, pois um dos personagens conta um fato ou acontecimento. Claro que para que predomine a sequência narrativa, eu vou contar um fato, vou contar o acontecimento, mas no segundo texto nós vamos evidenciar que o foco está nesse diálogo entre os dois personagens. Então a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, injuntiva, uma vez que por meio do cartaz diz como se deve combater a dengue. Eu posso também ter a tipologia injuntiva num cartaz, num texto publicitário, mas esse texto que nós vimos não nos dá orientação de como nós devemos combater a dengue, apenas diz que nós devemos combatê-la. E dialogal, porque estabelece uma interação oral. Essa interação oral está presente lá no segundo texto, mas nós vamos descartar a alternativa C, porque não há aí essa sequência injuntiva predominando como estratégia. Narrativa, visto que apresenta relato de ações a serem realizadas. Nós vamos ver que no primeiro texto não há esse relato de ações, também não há a principal característica da narração, que é essa progressão temporal marcada como principal objetivo do texto. Descritiva, pois um dos personagens descreve a ação realizada. No segundo texto, nós também não temos o objetivo principal da descrição como estratégia a ser utilizada, já que essa descrição vai buscar descrever elementos, descrever uma cena, descrever uma situação. Alternativa E, persuasiva, com o propósito de convencer o interlocutor a combater a dengue. Nós vamos observar, se nós temos um texto publicitário, o objetivo dele é fazer com que o meu receptor possa comprar um produto ou uma ideia. E para isso existirão estratégias que levarão essa atitude do receptor à mudança. Nós vamos observar também, nas próximas aulas, a diferença entre persuadir e convencer. Dialogal, pois há uma interação oral entre os personagens. Nós já vimos que ali existe um diálogo, então existe o texto dialogal, este é o nosso gabarito. Esse texto dialogal vai aparecer nos quadrinhos, nas tirinhas, embora tirinha e quadrinho também possa caracterizar um texto narrativo, mas é o que eu falei anteriormente. Eu vou verificar se o foco está no diálogo direto ou está na sequência de acontecimentos ao longo do texto. Agora que você já viu as características dessa tipologia, é só treinar resolvendo muitas questões. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Até mais!